1º de maio, Dia do Trabalhador. Bom dia, que nós estamos aqui começando mais um dia e hoje mais um mês, né? O mês de maio, 5º mês do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O ano tá passando e que bom que eu e você estamos aqui começando da melhor forma o nosso dia, ouvindo, meditando a palavra de Deus. O evangelho hoje está em João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Vamos ouvir o que o Santo Evangelho tem a nos dizer no dia de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, né? Que palavra é essa da salvação? A palavra que salva, o verbo que salva, Jesus. E aqui Jesus traz: quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Qual testemunho? O testemunho de Jesus. Por quê? Porque ele diz: ninguém pode falar das coisas do céu senão aquele que veio do céu. Quem é da terra fala das coisas da terra, pertence às coisas da terra, a sua cabeça está com as coisas da terra. Mas quem é espiritual, quem vem do céu, e aqui foi Jesus, né, que veio de lá para cá para nos trazer essa mensagem revelando o amor, a misericórdia de Deus, do Pai, do Criador. Jesus é essa revelação do amor de Deus pela humanidade. Revelação do amor de Deus por mim, por você, por nosso povo, pelo seu povo. Versículo 35, Jesus diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. O Pai, o Criador, ama o Filho e entregou tudo em sua mão, ou seja, colocou tudo sob o poder, sob a autoridade de Jesus. E no versículo 36 traz algo muito rico para nós hoje, para começarmos o dia, começarmos o mês. Aquele que acredita no Filho, aquele que acredita em Jesus, possui a vida eterna. Isso aqui é de uma riqueza tão grande, porque enquanto tantos teóricos falam de muitas coisas aí, mas aquele que acredita, aquele que tem fé em Jesus, que entendeu o mistério de Jesus, que entendeu a missão de Jesus, esse sim possui a vida eterna. E é isso que eu quero desejar para você, iniciando o mês de maio, que você acredite em Deus, acredite em Jesus, mas que busque, como Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Aquele, porém, que rejeita o Filho,
não verá a vida. É aquela coisa, né? A condenação é livre. É você que pode aceitar ou negar o Cristo. Tem uma passagem aqui que eu queria... no versículo 34. Isso é interessante a gente destacar aqui. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quem é o enviado de Deus? O próprio Deus, Jesus. O enviado do Pai, o enviado do Criador é o seu Filho Jesus. E esse fala as palavras de Deus. Por quê? Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Deus derrama o Espírito sem medida, o Espírito Santo. E eu quis trazer esse versículo aqui para que a gente pudesse encerrar a nossa reflexão de hoje, suplicando e pedindo esse Espírito sem medida. Pedindo, suplicando o Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, que sem esse Espírito nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos covardes, nós erramos, nós nos direcionamos para o erro, nós nos direcionamos para a falha. A nossa salvação, a nossa graça, estarmos em servir ao Mestre Jesus através do Espírito sem medida, do Espírito Santo. E hoje, quinta-feira, feriado, né? Muitas pessoas não estão trabalhando hoje. É um dia da gente começar o nosso dia apresentando o nosso mês, apresentando a nossa vida, apresentando a nossa casa a Deus. E pedindo principalmente, a maior graça que a gente pode pedir é a graça de sermos inundados pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que falou em Jesus, falou por Jesus, esse Espírito Santo deve falar em nós, deve cuidar das nossas ações. Que nesse mês de maio seja um mês abençoado, seja um mês de paz, seja um mês de amor, e seja um mês que você seja inundado, transbordado pelo Espírito Santo. Vamos orar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia para você, um ótimo mês de maio. Deus abençoe. Até amanhã.